Neste exato momento, dentro do seu joelho, uma tragédia microscópica está se desenrolando. Não é desgaste, não é velhice, é sufocamento celular. Imagine estar preso em uma sala inundada de oxigênio puro, mas alguém amarrou um saco plástico na sua cabeça. Você consegue ver o ar. Seus pulmões anseiam por ele, mas você não consegue respirar. Esse exato mecanismo está destruindo a cartilagem dos seus joelhos neste exato momento. A maioria dos médicos olhará para um raio-x e dirá que sua cartilagem simplesmente desapareceu como a banda de rodagem gasta de um pneu barato. Eles lhe entregam uma receita de ibuprofeno e dizem para esperar até que piore o suficiente para uma substituição por titânio. Mas avanços recentes na biomecânica sinovial revelam uma realidade completamente diferente. Sua cartilagem não está simplesmente desaparecendo, ela está morrendo de fome. Ela está trancada atrás de uma parede invisível e endurecida de concreto biológico que bloqueia completamente o fluxo de nutrientes vitais. Nos próximos minutos, vou dissecar a anatomia exata dessa prisão sinovial. Vou lhe mostrar precisamente por que cada pó de colágeno caro e suplemento de glucosamina que você engole está atualmente batendo em uma parede de tijolos. E o mais importante, vou lhe entregar um protocolo de redefinição biológica de 72 horas. Vamos usar uma sequência específica de 3 potentes óleos carreadores combinados com uma enzima vegetal proteolítica esquecida. Não se trata de mascarar sinais de dor. Trata-se de dissolver fisicamente esse bloqueio interno e inundar suas articulações famintas com fluido sinovial regenerativo, começando hoje à noite. Disseram-lhe que a degeneração articular é um caminho sem volta. Essa é uma mentira, nascida de uma mecânica desatualizada. Vamos olhar para o óleo do seu corpo, o fluido sinovial. Em um joelho saudável de 20 anos, esse fluido é um milagre dinâmico de Corâmbar. Ele amortece o impacto, mas mais crucialmente, atua como uma esteira transportadora líquida. A cartilagem não tem suprimento sanguíneo. Ela tem 0 veias. Ela depende inteiramente de uma ação semelhante a uma esponja, absorvendo nutrientes diretamente do fluido sinovial cada vez que você dá um passo. Mas depois de 50 anos de vida moderna, horas de sedentarismo prolongado e microestagnação, a estrutura bioquímica desse fluido entra em colapso. Ele se transforma de um lubrificante escorregadio em um lodo espesso, estagnado e ácido. Quando o fluido para de se mover, as proteínas de fibrinogênio, os mesmos compostos que seu corpo usa para formar crostas em uma ferida com sangramento, começam a vazar para a cápsula articular. Sem uma descarga mecânica para eliminá-las, essas proteínas pegajosas se entrelaçam. Elas tecem uma malha microscópica impenetrável sobre a superfície da sua cartilagem. Esta é a bioplaca. No momento em que você sente aquela sensação nauseante de osso raspando no osso ao se levantar de uma cadeira, sua cartilagem já está sepultada. Ela não consegue respirar. Ela não consegue beber. Ela sofre necrose avascular, apodrecendo silenciosamente de dentro para fora, enquanto é banhada em uma sopa inflamatória ácida. Isso nos leva ao paradoxo dos nutrientes. A indústria de suplementos é construída sobre uma falha fundamental. Eles lhe vendem os tijolos, mas ignoram a barricada. Você pode engolir 5.000 miligramas de cúrcuma altamente biodisponível. Você pode beber caldo de ossos até o estômago revirar. Você pode injetar ácido hialurônico sintético diretamente no espaço articular. Mas se essa parede de fibrina permanecer intacta, absolutamente nada chegará às células condrócitas. Os nutrientes simplesmente se acumulam na cavidade sinovial externa, desencadeando uma resposta imunológica localizada. Seu corpo reconhece esses nutrientes presos e inúteis como detritos estranhos. A membrana sinovial responde, liberando uma enxurrada de citocinas inflamatórias, tentando queimar o bloqueio. Isso cria calor e inchaço localizados intensos. Seu joelho está literalmente cozinhando sua própria cartilagem, tentando desentupir o ralo. Chamamos isso de resistência à insulina articular localizada. Mesmo que sua glicemia de jejum seja perfeitamente normal, as células dentro da articulação do joelho são funcionalmente diabéticas. Elas não conseguem absorver glicose. Elas não conseguem processar energia.
Elas se desligam e param de produzir as glicoproteínas lubrificantes vitais, necessárias para a mobilidade articular. A dor profunda e latejante que o acorda às 3 da manhã não são seus ossos esfregando um no outro. É o grito químico de células moribundas presas em uma prisão hiperácida e sem oxigênio. A solução do seu médico é prescrever anti-inflamatórios não esteroides, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam. Esses produtos químicos são silenciadores sistêmicos. Eles cortam o fio de alarme entre o seu joelho e o seu cérebro. A dor diminui, então você assume que o problema está resolvido. Você vai dar uma caminhada, você sobe as escadas. Mas sem o sinal de dor para limitar seu movimento, você está moendo essa cartilagem desprotegida e faminta até virar um pó fino. Você está acelerando a destruição mecânica enquanto a prisão biológica subjacente permanece completamente intocada. Você está trocando a mobilidade de amanhã pelo conforto de hoje. Temos que quebrar a parede, não podemos contorná-la e não podemos mascará-la. Devemos lançar um ataque proteolítico. Proteolítico significa destruidor de proteínas. Precisamos derreter fisicamente o emaranhado de fibrina que obstrui sua cápsula articular. E fazemos isso por meio de um ataque preciso em duas frentes, uma descarga enzimática interna e um sistema externo de carreadores lipídicos impulsionado pelo calor. Vamos olhar primeiro para o ataque interno. Você não pode esfregar o interior da sua articulação com uma escova. Você precisa de um solvente biológico. Entram as enzimas proteolíticas, especificamente a bromelina e a papaina. A natureza projetou essas moléculas para quebrar cadeias de proteínas resistentes. A maioria das pessoas as conhece como auxiliares digestivos encontrados em abacaxis e mamões. Mas há um protocolo crucial e amplamente mal compreendido aqui. Se você engolir uma cápsula de bromelina com o almoço, ela simplesmente digerirá as proteínas da sua comida. Ela nunca chega ao seu joelho, é totalmente desperdiçada. Você deve consumir essas enzimas com o estômago completamente vazio, logo de manhã com um copo grande de água. Quando não há comida no trato digestivo para processar essas enzimas intactas, passam pela parede intestinal diretamente para a corrente sanguínea. Elas circulam pelo seu sistema vascular como tesouras microscópicas. Quando encontram a teia densa e pegajosa de fibrina agarrada à sua membrana sinovial, elas a reconhecem como excesso de proteína estranha. Elas começam a cortar sistematicamente as ligações químicas que mantêm a placa unida. O bioconcreto cinza e fibroso começa a se liquefazer. Ele volta a um estado que seu sistema linfático pode eliminar com segurança. Mas as enzimas sozinhas não são suficientes. O suprimento de sangue para a cápsula do joelho é notoriamente pobre. Você tem que forçar fisicamente a circulação localizada a se abrir. Você tem que puxar ativamente as enzimas circulantes para o espaço articular. É aqui que entra o ataque externo. O protocolo lipídico quebra muralhas. Este não é um óleo de massagem relaxante. Este é um sistema de entrega bioquímica direcionado. A maioria dos cremes para articulações de venda livre depende de mentol sintético barato. Eles congelam a superfície da pele, anestesiando as terminações nervosas por 1 hora. Eles não fazem nenhuma cura estrutural. Vamos contornar totalmente a barreira da pele usando uma combinação precisa de 3 óleos carreadores molecularmente distintos. A camada 1 é a broca mecânica, óleo de mostarda puro e não refinado. Ele contém um composto altamente volátil chamado isotiocianato de alila. Quando esfregado firmemente na pele, ele não fica apenas na superfície, deixando um resíduo gorduroso. Ele desencadeia uma profunda reação térmica. Ele força os minúsculos leitos capilares ao redor da cápsula articular a se dilatarem agressivamente, aumentando o fluxo sanguíneo local em até 45% em minutos. Você sentirá fisicamente um calor profundo e penetrante irradiando para dentro, passando pela camada epidérmica. Essa expansão vascular é o mecanismo exato que puxa nossas enzimas internas direto para a articulação faminta. A camada 2 é o veículo de transporte pesado. Óleo de rícino. Não o líquido claro e refinado, vendido em frascos finos de plástico de farmácia. Você precisa de óleo de rícino espesso prensado a frio livre de essano e armazenado em vidro âmbar escuro.
O óleo de rícino se comporta de maneira bizarra em comparação com outras gorduras. Seu componente principal, o ácido ricinoleico, tem uma polaridade altamente única. Ele possui um peso molecular pesado, que lhe permite agarrar fisicamente outros compostos e arrastá-los direto pelas camadas dérmicas, passando pela gordura subcutânea diretamente para a bolsa sinovial. É o único óleo vegetal natural comprovado que estimula o sistema linfático ao contato, forçando o lodo estagnado e ácido dentro do seu joelho a começar a drenar. A camada 3 é a carga útil, óleo de semente preta extraído da planta Nigella sativa. Este óleo escuro e pungente contém um composto químico mestre chamado timoquinona. Na patologia clínica, a timoquinona é reconhecida como um inibidor potente e inegociável da via NF-κB. Este é o interruptor genético mestre que controla a tempestade de citocinas inflamatórias dentro do seu corpo humano. Quando a timoquinona penetra na cápsula articular profunda, através do veículo de transporte de óleo de rícino, ela muda manualmente esse interruptor para a posição desligada. O inchaço localizado para. O fogo químico que cozinha sua cartilagem é imediatamente extinto. Finalmente adicionamos o mecanismo de controle do portão. 3 gotas únicas de óleo essencial puro de hortelã-pimenta. O mentol concentrado na hortelã-pimenta tem como alvo específico os receptores de frio TRPM8 na sua pele, enquanto o óleo de mostarda gera um calor profundo e impulsionador por baixo. A hortelã-pimenta cria um congelamento imediato no nível da superfície por cima. Essa extrema confusão térmica sobrecarrega as vias de sinalização de dor que sobem pela medula espinhal até o cérebro. A agonia latejante desaparece quase instantaneamente, comprando a mobilidade funcional de que você precisa, desesperadamente, enquanto os óleos e enzimas subjacentes fazem o trabalho pesado de dissolver a placa interna. Aqui está a formulação exata. Você não deve estimar essas medidas a olho. A precisão dita a resposta bioquímica. Em uma pequena tigela de vidro, combine 2 colheres de sopa do espesso óleo de rícino. Adicione exatamente 1 colher de chá de óleo de mostarda levemente aquecido. Aqueça-o colocando o frasco em água morna. Nunca o coloque no micro-ondas, pois a radiação do micro-ondas destrói os frágeis compostos de isotiocianato. Adicione exatamente 5 gotas de óleo de semente preta e 3 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta. Misture vigorosamente com o dedo até formar uma emulsão unificada pesada e escura. Você deve aplicar este protocolo estritamente à noite. Por quê? Porque o fluido sinovial só se regenera quando a articulação está completamente descarregada. Quando você está de pé ou andando, a gravidade força os pesados ossos do fêmur e da tíbia, um contra o outro, espremendo o fluido para fora da matriz de cartilagem, como uma esponja de cozinha pisada. Você não pode curar uma articulação mecânica enquanto suporta o peso do corpo sobre ela. A noite é sua única janela biológica de reparo. Sente-se na beirada da sua cama. Pegue a emulsão de óleo e massageie-a agressivamente no joelho. Não esfregue apenas a rótula dura. A maior concentração de vasos sanguíneos e drenos linfáticos está localizada na fossa poplítea, o espaço macio e oco diretamente atrás do seu joelho. Passe 60 segundos inteiros empurrando o óleo para a parte de trás e para as laterais da articulação, usando movimentos firmes circulares e ascendentes. Force as moléculas lipídicas para dentro do tecido. Em seguida, você aplica a vedação. Os compostos voláteis não devem evaporar no ar ou ser limpos nos seus lençóis de algodão. Enrole o joelho fortemente untado com óleo em um pedaço de flanela de algodão não branqueado ou em uma toalha velha e limpa. O tecido retém o calor ambiente que escapa do seu corpo, mantendo o efeito de broca térmica do óleo de mostarda por horas. Você vai dormir. Enquanto sua mente consciente descansa, seu joelho se torna uma zona de construção biológica. A hortelã-pimenta mata a dor superficial para que você possa dormir profundamente. O óleo de mostarda dilata os vasos profundos. O óleo de rícino leva o óleo de semente preta direto para a cápsula articular. A timoquinona desliga o fogo inflamatório.
E as enzimas proteolíticas que você engoliu naquela manhã, agora fluindo pelos capilares, artificialmente alargados, começam a derrubar sistematicamente a parede de fibrina. Você acorda no primeiro dia. Você balança as pernas sobre a beirada da cama e planta os pés no chão. Você notará algo imediatamente. A rigidez matinal habitual, aquela sensação agonizante de que seus joelhos estão cheios de areia molhada, está reduzida. Por quê? Porque a dilatação térmica noturna forçou o fluido estagnado a se mover. Mas não se deixe enganar pela complacência. A parede de fibrina não desapareceu. Ela está simplesmente amolecida. Isso nos leva ao protocolo de 30 dias e aos 3 enormes erros biológicos que sabotarão completamente toda essa missão de resgate. Vamos fazer uma pausa por um momento e olhar para o custo real dessa falha mecânica. A dor crônica no joelho não apenas dói, ela encolhe o seu universo físico. Pense na sua vida há 5 anos. Você caminhava 3 quilômetros por dia, sem pensar 2 vezes. Então você parou de caminhar nas colinas. Depois, você parou de usar as escadas, optando por esperar o elevador. Agora você hesita antes de caminhar da cozinha até a caixa de correio. Você está constantemente calculando o custo físico de cada movimento. Você recusa convites para brincar com seus netos no chão porque sabe que não consegue descer e, mais importante, conhece a humilhação de não conseguir se levantar. Você está lentamente se tornando um prisioneiro em seu próprio corpo. A parte mais aterrorizante é o quão silenciosamente você aceitou isso como seu novo normal. Você internalizou a mentira médica de que seu corpo está simplesmente expirando. Ele não está expirando. Ele está esperando pelo estímulo biológico correto. O erro número 1 é o momento da enzima. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Se você tomar bromelina e papaina com um pedaço de torrada ou sua aveia matinal, você está jogando seu dinheiro no lixo. As enzimas protease atacarão cegamente o glúten e as proteínas do seu café da manhã, não a fibrina do seu joelho. Você deve tomá-las pelo menos 1 hora antes de comer ou 2 horas depois. Elas precisam de uma rodovia vazia para o seu sistema vascular. Além disso, vamos nos aprofundar na ação enzimática. Por que precisamos dessas enzimas vegetais? Quando você tem 20 anos, seu pâncreas produz uma abundância de enzimas proteolíticas sistêmicas. Elas policiam constantemente sua corrente sanguínea, quebrando a fibrina rebelde, antes que ela possa se instalar nas articulações. Mas aos 50 anos, sua produção natural de enzimas pancreáticas cai mais de 60%. Seu corpo está racionando suas enzimas restantes estritamente para a digestão de alimentos apenas para mantê-lo vivo. A manutenção das articulações se torna uma reflexão biológica tardia. Ao tomar doses clínicas de bromelina com o estômago vazio, você está substituindo artificialmente essa produção pancreática perdida. Você está enviando uma equipe de limpeza mercenária. Eu recomendo um mínimo de 1.500 unidades de digestão de gelatina GDU de bromelina por dose. Qualquer coisa menos é meramente um placebo. Você quer a maior atividade enzimática possível para dissolver o concreto. O erro número 2 é a lavagem. As pessoas odeiam se sentir gordurosas. Elas aplicam a mistura. Quebra muralhas, esperam 20 minutos e pulam no chuveiro. Você acabou de abortar a missão. O peso molecular pesado do óleo de rícino significa que leva no mínimo de 4 a 6 horas para cruzar totalmente a barreira dérmica e arrastar a timoquinona para a cápsula sinovial. Se você lavá-lo, estará tratando apenas a fáscia superficial. Você está tratando a pele, não o osso. Deixe-o agir. Enrole-o firmemente em algodão. Deixe-o trabalhar enquanto você está inconsciente. O erro número 3 é o concreto dietético. Aqui está a microintervenção absoluta que você deve fazer hoje. Você está tentando ativamente derreter uma placa biológica. Mas e se você estiver engolindo concreto líquido todos os dias, você deve interromper instantaneamente o consumo de óleos de sementes industriais. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Estas são gorduras poliinsaturadas altamente processadas, com ligações duplas instáveis. Quando atingem o ambiente interno e quente do seu estômago, elas oxidam imediatamente.
Elas criam uma enorme onda de radicais livres que viajam direto para a sua membrana sinovial, desencadeando a exata reticulação de fibrinogênio que estamos tentando desesperadamente destruir. Você não pode superar com massagens uma dieta construída com óleo de motor oxidado. Você deve trocar suas gorduras de cozinha por sebo puro de animais alimentados com capim-manteiga, ghee ou azeite de oliva extra virgem. Fim de papo. Mas também devemos abordar a combinação letal que você provavelmente está comendo toda semana: carboidratos refinados combinados com gorduras saturadas de alto calor. Um exemplo clássico é um pastel comercial pão frito, ou até mesmo um bagel aparentemente inocente com margarina barata. Quando você come isso, você desencadeia um enorme pico de insulina simultaneamente com uma inundação de lipídios oxidados. Essa combinação cria o que chamamos de produtos finais de glicação avançada, ou AGEs. Esses AGEs são compostos químicos altamente reativos. Eles viajam pela sua corrente sanguínea e possuem uma afinidade mortal pelo colágeno. Sua cartilagem articular é feita inteiramente de colágeno tipo 2. Os AGEs se ligam às fibras de colágeno no seu joelho, reticulando-as, transformando-as de um amortecedor flexível, semelhante a uma esponja em vidro quebradiço. Quando você pisa em vez de comprimir suavemente a cartilagem, sofre microfraturas. Você está comendo alimentos que estão quebrando fisicamente as articulações dos seus joelhos, de dentro para fora. Pare os AGEs, pare a quebra. Vamos acompanhar a linha do tempo. Dias 7 a 14. Este é o limite crítico. A saturação de timoquinona é alcançada dentro da articulação. O interruptor NF-κB está firmemente travado na posição desligada. O calor localizado no seu joelho cai rapidamente. Se você tocar sua rótula, ela parecerá fisicamente mais fria do que há uma semana. O som de trituração à crepitação muda de tom. Ele passa de um estalo áspero e de quebrar os ossos para um deslizamento muito mais suave. A necrose avascular foi oficialmente interrompida. Dias 15 a 30. A ressurreição. Com a parede de fibrina significativamente dissolvida, a pressão osmótica dentro da articulação se normaliza. Pela primeira vez em anos, o plasma fresco e denso em nutrientes do seu suprimento de sangue pode realmente romper a bolsa sinovial. Agora e somente agora seus suplementos caros importam. Se você consumir um peptídeo de colágeno, tipo 2 de alta qualidade, agora ele contornará a membrana e será absorvido diretamente pelos condrócitos famintos. A matriz de cartilagem começa a se reidratar. Ela incha fisicamente com água e nutrientes. Ela cria um espaço físico real e mensurável entre o fêmur e a tíbia. A nauseante agonia de osso contra osso desaparece em uma memória distante. A indústria ortopédica é uma máquina de vários trilhões de dólares. Ela prospera com a sua falha mecânica. Uma artroplastia total do joelho, serrar as extremidades dos seus ossos vivos e martelar placas de titânio é uma amputação violenta e traumática de uma articulação. Ela vem com riscos aterrorizantes de trombose venosa profunda, infecções por estafilococos e uma vida útil finita do hardware. Eles olharão nos seus olhos e dirão que é inevitável. Eles dirão que é apenas uma parte normal do envelhecimento. Eles estão mentindo para você. Sua biologia é programada para curar desde que você remova os obstáculos mecânicos que bloqueiam o processo de reparo. Você tem uma escolha profunda a fazer esta noite. Você pode engolir outro ibuprofeno, cortar o fio de alarme no seu cérebro, anestesiar a dor temporariamente e acordar amanhã com menos cartilagem do que tem agora. Ou você pode assumir o controle. Você pode misturar 2 colheres de sopa de óleo de rícino prensado a frio, 1 colher de chá de óleo de mostarda, morno 5 gotas de óleo de semente preta e 3 gotas de hortelã-pimenta. Você pode quebrar ativamente a prisão sinovial. Você pode recuperar sua mobilidade. A ciência é absoluta. O mecanismo bioquímico está comprovado. A escolha é inteiramente sua. Por favor, não deixe que eles o abram antes de tentar limpar o bloqueio você mesmo. Se você achou esta análise médica valiosa, inscreva-se no canal, deixe um comentário abaixo com seus sintomas articulares específicos
para que possamos analisá-los e compartilhe este vídeo com alguém que está mancando em direção a uma cirurgia de que talvez não precise de fato. Vejo você na próxima análise.